Vamos falar sobre os subtipos de transtorno obsessivo compulsivo. Eu sou Camila Martini Costa, psicóloga registrada no Brasil e na França. Sou mestre em saúde mental pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou terapeuta cognitiva comportamental e supervisora clínica com treinamento pelo Beck Institute. E também já trabalho há alguns anos aí no tratamento do transtorno obsessivo compulsivo, transtornos de ansiedade e também no tratamento cognitivo comportamental da síndrome do intestino irritável. Mas hoje nós vamos falar basicamente do toque, né? Bom, o transtorno obsessivo compulsivo é, como o nome diz, um transtorno caracterizado pela presença de obsessões e compulsões. Sendo que obsessões são aqueles pensamentos, imagens, né, que são involuntários e repetitivos, que ocorrem de forma intrusiva, não externa, isso é muito importante, não é, né, externo, persistente e que causam muita ansiedade, fazendo com que a pessoa que sente, né, que tem essas obsessões, tente suprimi-las ou neutralizá-las com algum ritual ou ação comportamental específica, né, que a gente chama de compulsão. As compulsões, elas englobam os rituais abertos, né? Aquilo que a gente geralmente tem na nossa imagem, na nossa cabeça, quando a gente pensa em toque, né? Que é a lavagem, a checagem, né? Mas também eles podem se dar em forma de um comportamento não explícito, né? E sim encoberto, sendo assim um ritual mental. Então, nesse caso, as compulsões encobertas podem ser quando o paciente pensa em palavras, imagens, números que são repetidos mentalmente com o objetivo de neutralizar a ansiedade, né? Orações especiais, repetidas de um certo modo, muito certinho, tá? Contagem mental, elaboração de lista mental, revisão, checagem mental, tudo isso, né? Que a gente não vê que o paciente está fazendo, mas ele está fazendo aqui na cabeça dele, isso é um ritual mental. Então, vou dar um exemplo de uma paciente que eu tinha, né, que quando passava perto de alguma imagem religiosa, ela tinha um pensamento intrusivo, que era, sou do diabo. E depois disso, ela tinha que rezar 3 Pai Nossos, de uma forma bem certinha, tá? Concentrada, para neutralizar essa obsessão, né? Esse pensamento e provar a Deus de que ela não era do diabo. Além desses dois componentes primários, os indivíduos com transtorno obsessivo-compulsivo, eles se envolvem em comportamentos de evitação. Ou seja, quando ele evita situações e estímulos que podem desencadear os pensamentos obsessivos e, claro, as suas compulsões associadas. Então, por exemplo, nesse caso dessa minha paciente aí, ela também fazia muita evitação. Então, ela conhecia as ruas em que ela poderia esbarrar com alguma igreja, né? Ou que tinha alguma casa com alguma imagem de santo pintada no azulejo, né? Da fachada. Já viram essas casas? A padaria, que tinha um santinho no alto, lá do balcão. E passava a evitar esse ambiente, porque se ela esbarrasse com essas imagens religiosas, ela tinha essa obsessão e, consequentemente, dava muita ansiedade, né? Que ela só resolvia com o seu ritual compulsivo, né? Então ela acaba mudando de rua, mesmo que o caminho fosse mais longo, né, para não precisar entrar em contato com esses estímulos e assim evitar, né, as obsessões e as compulsões, tá? E talvez você possa me perguntar, Camila, e o paciente que é puramente obsessivo? Olha, geralmente, né, quando a gente fala nisso, existe uma dificuldade, que tem muita gente que fala que é puramente obsessivo para falar que as compulsões também são mentais. Mas, na verdade, ele continua tendo obsessões e compulsões. Então, na verdade, puramente obsessivo, significando que ele tem somente obsessão, não existe. O que existe é ele ter uma compulsão mental. E se você avaliar com cuidado, você vai encontrar um ritual mental ou uma estratégia de neutralização, tá? Que pode ser muito breve ou secreto, o paciente talvez nem se dá conta disso, ele faz de forma automática, mas a gente investiga e geralmente a gente sempre acha
uma compulsão, tá? Então, assim, a nomenclatura puramente obsessiva, ela é um pouco dúbia, né? Porque, sim, existe uma compulsão. Se a gente entende que a obsessão, ela gera ansiedade, a compulsão, ela alivia a ansiedade, então, sempre tem que ter, geralmente, uma compulsão, nem que ela seja mental, tá certo? Bom, existem componentes cognitivos presentes em pacientes com TOC, tá? Em 97, o Obsessive Compulsive Cognition Working Group fez um levantamento acerca dos principais componentes cognitivos no TOC, né? E dois componentes muito importantes são a tendência a superestimar a importância dos pensamentos, ou seja, eles entendem ali que grande parte da população saudável tem obsessões, mas as pessoas que desenvolvem o transtorno são pessoas que não sabem lidar com essas obsessões e dão muita importância e, consequentemente, fazem também muita fusão pensamento e ação. Vamos falar disso depois, desse fenômeno em especial, né? E são pacientes também que têm necessidade de controlar os pensamentos, o que gera o efeito urso branco, que é o seguinte, o efeito urso branco é um experimento que foi feito, né, onde se pedia para não pensar num urso branco. E, consequentemente, quanto mais você evita pensar em algo, mais a frequência desse pensamento aumenta, né? Então, ao você acreditar que é plausível, né, o controle dos pensamentos intrusivos, o indivíduo passa a tentar suprimir as intrusões, né? Só que, assim, quanto mais você tenta evitar, né, mais gera o efeito oposto, né? Aumentando essa atividade obsessiva. Ou seja, uma obsessão pode crescer pelo simples desejo de suprimir um pensamento, né? Então, faça um exercício aí do urso branco. Tente não pensar num urso branco, e com certeza você vai pensar muito num urso branco. Cada um é único no mundo e nisso todo mundo é igual. Isso eu lembro muito dos pacientes de TOC, porque na verdade cada paciente de TOC é um universo, né? E uma característica principal é a heterogeneidade. Tá? O TOC é um transtorno muito heterogêneo, né? Apesar das obsessões e compulsões serem características do TOC, o transtorno é marcado consideravelmente por ser heterogêneo, tá? Pacientes, eles diferem muito no tipo de manifestação, na frequência, na resposta ao tratamento, seja psicoterápico ou farmacológico, ou ambos, no grau de insight, no curso da doença, muita coisa muda nesses pacientes. E isso tudo dificulta aí o prognóstico, né? Muda o prognóstico do paciente, pode complicar a tomada de decisões relacionadas ao tratamento escolhido e também não ajuda muito na hora de realizar a pesquisa. Bom, até hoje não existe um modelo que explique totalmente a heterogeneidade dos sintomas do transtorno obsessivo-compulsivo, né? Isso não é muito claro, ainda definido. Mas alguns estudos têm usado as abordagens chamadas categóricas, né? Que tem como objetivo definir subgrupos, tá? De pacientes com base em características demográficas e clínicas, levando em consideração algumas características similares, ou seja, criando subgrupos, né? Clusters mais homogêneos, né? Então, por exemplo, subtipo de pacientes com TOC com presença de tiques, né? Aí também você pode separar a respeito da idade de início dos sintomas, pacientes que começaram mais cedo a ter sintomas, pacientes que começaram a ter sintomas mais tarde, né? Fatores genéticos, neuroquímica e neuroanatomia. Tem o subgrupo do PANDAS, né? Que é o acrônimo para a doença, transtorno pediátrico, autoimune, neuropsiquiátrico, né? Associado aos streptococcus. Enfim, presença de comorbidade, como transtornos de ansiedade ou transtornos de humor, enfim. Tudo isso, eles tentam dividir ali para conseguir entender o que pode variar entre esses pacientes, né? Por exemplo, em relação aos transtornos da depressão, né? Segundo um estudo realizado pelo Abramovitz, né, foi sugerido que a depressão pode dificultar a habituação durante o tratamento comportamental e que pacientes com um transtorno depressivo maior comórbido podem ser mais inclinados a interpretar mal pensamentos intrusivos, o que dificulta o tratamento psicoterápico nesse caso. Então, são pequenas variações aí que a gente vai observando nesses clusters, né? E outra possibilidade é você categorizar eles de acordo com a temática das obsessões, né? E a forma que são feitas as compulsões, né? O que leva àquele agrupamento muito conhecido, que a gente vai falar hoje,
que são os subtipos do TOC, né? Então, apesar do TOC, né, ser um transtorno extremamente heterogêneo, fazendo com que os portadores desse transtorno possuam características particulares, a gente consegue agrupar de acordo com esses subtipos, né? Então, o que foi achado aí em várias pesquisas nas últimas décadas, né, é que existem aí 4 subtipos, né, 4 subgrupos que se repetem constantemente, né, que são recorrentes e que a gente agora vai falar sobre eles, que são os 4 subtipos do transtorno obsessivo compulsivo, né? Que são as obsessões relacionadas à contaminação e associadas a rituais de limpeza, dúvidas obsessivas sobre ser responsável por danos ou cometer erros associados a rituais de verificações e reafirmação, obsessões relacionadas à incompletude, né, necessidade de simetria ou exatidão, ordem, alinhamento, né, e também associadas a rituais de organização, né, pensamentos obsessivos, inaceitáveis, com conteúdo violento, sexual, religioso, né, também relacionados a rituais mentais encobertos, rituais abertos e também rituais com o objetivo de neutralizar esses pensamentos, tá? Então, vale também mencionar, antes que eu me esqueça, que o cluster de colecionismo, o subtipo, né, do toque de colecionismo, ou acumulação, né, em que os portadores são comumente conhecidos como os acumuladores, né, não está incluído nessa aula porque ele não é mais considerado um subtipo do toque, tá? Após a última classificação dos critérios do DSM-5, né, o subtipo dos acumuladores foi caracterizado como um transtorno distinto e hoje em dia ele é chamado de transtorno de acumulação. Então, se eram 5 subtipos antigamente, hoje nós temos 4, tá? E eu vou começar falando das obsessões relacionadas à contaminação e associadas a rituais de limpeza, tá? Essa é uma categoria bem comum, né? Geralmente, quando a gente pensa em toque, a gente pensa no pessoal lavando a mão, né? Normalmente, a preocupação com a contaminação é baseada no medo de adquirir algum tipo de doença, tá? De entrar em contato com vírus, germes, substâncias tóxicas e até mesmo energia negativa, tá? Bem como o receio de contaminar outros, né? Ou espalhar alguma doença. Nesse caso, os pacientes realizam rituais compulsivos de limpeza para afastar a possibilidade de uma contaminação, né? Ou com o objetivo de limpar, enfim. 2 tipos de medo de contaminação que esses pacientes apresentam é a contaminação por germes, né? Então, ou substâncias tóxicas, seja radiação, veneno, vírus, né? E a contaminação mental, tá? Que se refere a sentimentos de impureza, sujeira mental, tá? Que não estão relacionados a um contato físico real com contaminante, mas que provocam uma necessidade, um desejo, né, de se lavar ou de se limpar. E geralmente a contaminação mental está associada a cognições e a pensamentos relacionados à imoralidade, né? E aí isso esbarra um pouco no subtipo do toque com obsessões religiosas e escrupulosidade, tudo isso aí meio que toca, tá? Então, assim, por exemplo, uma pessoa pensar que está tendo relação sexual e ter vergonha, repulsa e tomar um banho para se sentir mais limpo, tá? É possível observar 2 tipos de resposta comportamental a esse tipo de temática, né? Que são os rituais de lavagem, de limpeza, tá? E de evitação a contaminantes. Então, rituais de lavagem são aqueles comportamentos claramente exagerados, né? E estereotipados de higiene que podem resultar em danos físicos porque são excessivos, tá? Então, o indivíduo geralmente realiza rituais diversas vezes ao dia, que consome muito tempo e sim acarreta prejuízo social. Não é incomum observar lesões causadas pelo excesso de lavagem ou de certos produtos, tá? Que são impróprios para a pele. Enfim, o mesmo pode acontecer com banho, higiene íntima, escovação de dente, né? Outra ação comportamental muito comum também é a evitação a contaminantes, tá? Que envolve o comportamento com o objetivo de evitar o contato com um determinado objeto que seria hipoteticamente contaminante. Esse tipo de comportamento é observado em cerca de 80% dos indivíduos com toque que experimentam obsessões de contaminação. Então, a evitação também é muito grande.
Eu me lembro de um paciente que eu tive que mudava de rua para não passar em frente a um prédio que tinha uma planta lá, acho que era um gramado, e tinha um aviso lá que tinha veneno para rato. Então, ele não passava nem na calçada. Então, ele trocava de lado na rua. Bom, além disso, uma terceira resposta comportamental pode ser observada, que são os pedidos de reasseguramento, né? Apresentados por alguns pacientes com o objetivo de se assegurar que não entraram em contato com nenhum contaminante. Também lembrei de uma paciente adolescente que perguntava para a mãe diversas vezes ao dia se tinha tocado em algum produto de limpeza, né? Ela tinha muito medo de se contaminar e se envenenar. Bom, e aí eu vou dar um exemplo aí para a gente refletir juntos de um paciente que, ao usar o banheiro público, né, ele pensava que algum portador do HIV usou anteriormente, né, esse banheiro e tinha medo de contrair o vírus. Então, quais são os rituais de lavagem nesse caso, né? Esse paciente, ele toma um banho demorado com sabonete bactericida para evitar qualquer possibilidade de contato com o vírus. Apesar do HIV ser um vírus, né? E o sabonete bactericida não resolver nada nesse caso, também nem é essa forma de contágio que se dá, né? A transmissão pelo HIV. Mas você pode observar aí que não tem lógica, né? O ritual, ele tem como objetivo aliviar, desculpa, a ansiedade causada pela obsessão. Então, muitas vezes, você vê um comportamento que não é completamente lógico, mas o paciente se sente muito bem fazendo, tá? E quais são os comportamentos evitativos? Então, não ir a um banheiro público de forma alguma, usar um lenço ou um papel para tocar nos objetos, né? Como a porta do banheiro, a descarga, enfim, né? A mesma coisa também a gente vê com pessoas que não querem apertar o botão do elevador, né? Achando que vai contrair H1N1, por exemplo, né? Ou alguma outra doença, né? Vamos substituir aí o HIV e o H1N1 por Covid-19. Então, o que era certo, né, de ser visto como exagero, tornou-se uma preocupação bem real. Então, assim, não tem como eu tratar do tema toque sem tocar no contexto sanitário atual. Então, aí surgem duas questões, né? Uma delas como é que vamos identificar o toque no contexto sanitário atual, né? Como diferenciar? E para isso, a Universidade de Oxford, né, o grupo de pesquisa de terapia cognitiva, o Centro de Terapia Cognitiva, né, criou um guideline chamado Trabalhando com Pacientes de portadores de toque durante a pandemia do Covid-19, né? Esse guideline tem como objetivo ajudar o profissional a avaliar, diagnosticar e tratar esses pacientes, tá? Então, o que se observa aí é que, assim, existe agora uma dificuldade muito grande de algumas pessoas, de alguns profissionais, né, de conseguir distinguir, porque realmente a linha está muito tênue, né? E o que se observa é o seguinte, é que pacientes que não são portadores de toque, eles geralmente seguem as diretrizes fornecidas pelo governo, quando elas existem, né? Mas não extrapolam esses comportamentos, enquanto pacientes portadores de toque, eles com certeza extrapolam o comportamento, né? E fazem mais coisas para prevenir o Covid, né? Do que é recomendado, né? Então, ultrapassam essas diretrizes governamentais, né? Então, por exemplo, fazem limpeza das compras com gel antibactericida, né? Ou quarentena de pacote. Tem gente que faz, mesmo sem toque, mas não está na maioria das diretrizes aí, né, que os governos falam que tem que fazer e tal, né? Não é o distanciamento social, que é uma coisa basicamente que todos os países, né, em consenso, falam da importância, né, o uso de máscara. Então, eles fazem muito mais, né? Além disso, as pessoas com toque, elas tendem a ter uma responsabilidade moral muito mais elevada pela disseminação do Covid-19 e podem se envolver em outros comportamentos, como verificação excessiva de informações relacionadas ao Covid-19 e também pedidos de reasseguramento, tá? É provável, assim, que à medida que a atual pandemia se instalou, né, e a conscientização aumentou, a maioria dos indivíduos sem toques vai ter experimentado um aumento da ansiedade, né, e dos comportamentos de segurança. Estamos vendo aí todo mundo fazer isso, né?
Então, até é complicado falar, não pode limpar com álcool gel, ou não pode fazer quarentena de pacote, porque tem muita gente fazendo também, mesmo sem ser portador do transtorno obsessivo compulsivo, né? Mas essas respostas são muito compreensíveis, né? Há um aumento real da ameaça que está acontecendo, né? E não devem ser patologizados, né? Porque, assim, com o passar do tempo, a maioria desses comportamentos vão ser amenizados, né? Porém, nós profissionais de saúde devemos estar totalmente alertas para aqueles que começam, né, a exceder o limiar diagnóstico para o toque. Então, quando as obsessões e compulsões estão se tornando excessivas, né, demoradas, angustiantes, interferindo em suas vidas, aí a gente tem que ficar realmente mais de olho. Um outro questionamento é esse subtipo de lavadores, né, das pessoas com toque de contaminação e, consequentemente, rituais de lavagem, foram mais impactados pela pandemia do Covid-19, né? Alguns estudos relatam vários níveis de agravamento dos sintomas já detectáveis durante, né, ou após a primeira onda da pandemia, variando de 5% a 70% entre adultos e população de crianças e adolescentes, né? Mas não existe nenhum consenso, tá? Tem se dado atenção especial ao subtipo de contaminação, lavagem, e a ligação com uma maior frequência, né, com um aumento da gravidade dos sintomas, em comparação com outros tipos de obsessões e compulsões. E essa relação foi estabelecida em 2 estudos. Então, 2 estudos falam que, sim, houve um aumento aí das obsessões e compulsões relacionadas à contaminação e lavagem. Em relação aos outros sintomas, outros subtipos, né? Mas são apenas 2 artigos até agora, sendo que um dos artigos determinou, né, que ter sintomas de contaminação antes da quarentena foram significativamente associados a um agravamento mais elevado dos sintomas do toque durante a quarentena. Mas houve um estudo com uma amostra dinamarquesa de crianças e adolescentes com toque, onde o medo de contaminação não foi preditivo de pior resultado, mas as obsessões e compulsões agressivas e sexuais foram. Então, bom, em outro estudo, foi utilizada uma amostra de apenas pacientes com toque de contaminação, tá? E lavagem, né? Mas eles aí relataram que apenas 6% experimentaram um aumento de 5 a 10% nos sintomas. Então, na verdade, não teve muito consenso até agora em relação a isso, tá? Por outro lado, também é importante notar que existe uma proporção de pacientes com toque até agora que manteve um estado sintomático estável ou até mesmo experimentou uma melhora durante a pandemia, tá? Então, assim, em conjunto, as evidências coletadas até o momento não atribuem um papel crucial às recomendações específicas do Covid-19 no agravamento dos sintomas em pacientes afetados pelo toque. Nem reconhece os indivíduos do subtipo de contaminação-lavagem como estando em risco excepcional em relação às circunstâncias atuais, tá? Na verdade, a população com toque, né, como um todo, demonstra uma certa vulnerabilidade aumentada, que precisa ser tratada com cuidado, mas sem que a gente tenha que assumir que necessariamente todos os pacientes serão afetados negativamente, né? A verdade é que com o tempo mesmo, somente com os estudos longitudinais, que a gente vai conseguir entender as consequências da pandemia do Covid-19 para o toque, tá? Mas a gente tem que pensar, sim, que a gente está enfrentando alguns desafios no tratamento, né? Por exemplo, o tratamento psicoterápico e médico interrompido, né? Principalmente na primeira onda, que o primeiro confinamento, que muita gente realmente teve que fechar o consultório de um dia para o outro, né? Então, teve esse impacto aí. Para quem trabalha com terapia comportamental, os psicólogos, né? O guideline aí da Universidade de Oxford, né, preconiza interromper o tratamento de exposição para pacientes lavadores. Isso aí realmente eles tiveram esse impacto, porque, bom, de fato é muito difícil, né, você fazer uma exposição com o paciente para ele se contaminar, sendo que a gente está num risco, né, então, sim, se preconiza interromper e botar aí como um tratamento mais importante agora medicamentoso, né, o farmacológico, e também se observa também que o confinamento gerou uma maior ansiedade, né, e o tempo livre para as obsessões, né. Então,
vamos ver isso aí com o tempo. Bom, vamos agora falar de dúvidas obsessivas associadas a rituais de verificação e afirmação, né? Então, a gente vai observar dois componentes cognitivos que são muito ligados a esse subtipo, tá? Que é o excesso de responsabilidade, que é a tendência a se sentir excessivamente responsável por suas ações. Então, pacientes com o toque, né, de verificação, né, que ficam ali com muita dúvida, né, eles se sentem muito responsáveis. Então, por isso que eles ficam muito nessa ruminação obsessiva, né? Então, assim, será que eu desliguei o gás antes de sair de casa, né? Se eu deixei o gás aberto, alguém pode morrer asfixiado. Ou alguém pode acender um fósforo e ocasionar uma explosão. Então, tem essa questão da culpa, da responsabilidade muito forte, né? Além disso, necessidade de ter certeza, né? Ou também tolerância à incerteza, que querer estar certo de que não há possibilidade de que algum dano ou ameaça possa ocorrer. E isso faz com que as pessoas se engajem em uma ruminação obsessiva, né? E tem um sentimento excessivo de dúvida, até porque a gente não tem certeza de nada, na verdade, né? Assim, é muito difícil, né? Bom, nada é totalmente 100%, né, certo. Então, elas podem realmente entrar nessas dúvidas excessivas aí, se fizeram alguma coisa, se não fizeram, enfim. Então, vai longe isso aí, tá? Indivíduos cujas obsessões se enquadram nessa categoria, geralmente experimentam imagens intrusivas, impulsos e medos relacionados com a possibilidade de se prejudicarem ou causarem danos a outros, né, por meio de descuido ou negligência. E aí, consequentemente, se engajam nas compulsões, né? Sejam elas verificações abertas, encobertas, né? Pedido de resseguramento. E esses rituais têm como objetivo diminuir a ansiedade causada pela dúvida, né? E também para dar uma sensação, mesmo que breve, de se ter o controle, de se ter certeza, né? Na tentativa de evitar uma consequência perigosa, tá? Eles são conhecidos como verificadores. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um paciente que eu tinha também, que ele tinha sempre por exemplo, uma obsessão, que era, eu tranquei o meu carro, e aí ele fazia, por exemplo, uma verificação simples ou aberta. Vou aproveitar para exemplificar cada item aqui. Então, verificações simples ou abertas, tá? É uma compulsão explícita, né? Então, o paciente, por exemplo, ele vai lá e mexe na porta do carro, ele vai lá e puxa para ver se ele realmente fechou a porta do carro, né? Também fazia verificações encobertas, né? Que são as verificações realizadas de forma mais sutil, tá? Ou dissimulada. Então, ele olhava de forma insistente para a porta, ele ficava olhando ali, assim, né? É um pouco encoberta, ele não está botando a mão ali, mas ele está ali olhando, né? Com o objetivo de se assegurar se as portas estão trancadas. Também fazia verificação mental, né? Que são os rituais em que o indivíduo fica verificando, tentando lembrar, né? Então, assim, ele fazia todo um percurso mental para conferir se a porta foi mesmo trancada e também fazia pedidos de reasseguramento, né? Que era a necessidade de ter certeza, né? Então, queria saber se realmente se ele tinha trancado. Então, ele fazia tudo isso. Depois, ele perguntava para um amigo, qualquer pessoa que estivesse com ele ali, se o carro tinha sido trancado. Você lembra se eu tranquei o carro? Né? E perguntava várias vezes. Então, ele fazia tudo isso aí. Ele olhava o carro, depois mexia no carro, fazia todo o roteiro dele mentalmente e também pedia, quando tinha possibilidade de ter alguém perto dele, ele perguntava para essa pessoa inúmeras vezes, tá? Se ele tinha trancado a porta do carro. Pacientes assim, eles geralmente costumam chegar na primeira consulta com uma lista extremamente minuciosa dos seus sintomas e rituais. Então, é bem comum mesmo. Bom, próximo, vamos falar de obsessões relacionadas à incompletude, tá? A necessidade de simetria ou exatidão, ordem, alinhamento e associadas também a rituais de organização. Alguns indivíduos, eles relatam obsessões que geralmente podem ter um cunho extremamente superficioso, catastrófico, uma espécie de pensamento mágico, tá? Que geram muita ansiedade e desconforto e que eles precisam realizar rituais compulsivos para prevenir uma possível consequência, um perigo, né?
Esse pensamento mágico, é muito importante falar aqui, é que ele é percebido como ilógico e irreal, tá? Então eles não acreditam realmente que aquilo ali, quer dizer, eles têm medo que aconteça, mas eles mesmo também questionam isso aí, tá? Então, por mais que muitas vezes eles veem que é ilógico e irreal, eles mesmo assim eles sentem muito ansiosos e não conseguem não realizar os rituais compulsivos, tá? E porque quando eles executam, eles sentem aquele alívio, né? Instantâneo do desconforto. E aí as obsessões, nesse caso, elas são reforçadas, né? E tendem a retornar aí mais frequentemente, mais fortemente, né? Então, dá aquele alívio da ansiedade e óbvio que volta. Né? Então, vou dar um exemplo de um pensamento mágico. Se eu pisar nas linhas do chão, o meu irmão vai morrer, né? Realmente, a pessoa pode pensar que é ilógico, mas ela acaba fazendo porque ela fica muito ansiosa, tá? Mas também pode acontecer de muitas vezes essa necessidade de simetria, de ordem, né? Ou de não pisar em alguma coisa, tem muito como o único objetivo sentir-se bem. E não é acompanhado com pensamento mágico, tá? Isso vai acontecer devido a uma experiência sensorial conhecida como just right, né? Em que a pessoa ela tem um grande desconforto e uma sensação de incompletude, tá? Que é muito verbalizada, muito comumente, como quando o paciente fala que não tá legal, as coisas não estão direitas, que não tá se sentindo muito bem, que aquilo ali não tá certo, não tá certo, é isso. Em decorrência desse sentimento, né, que gera uma ansiedade, gera um mal-estar, a pessoa se engaja nos rituais de alinhamento e simetria para que as coisas fiquem certas, né? Tendo alívio, e aí, mais uma vez, acontece esse reforço aí, tá? Então, por exemplo, organizar a prateleira de forma simétrica, arrumar armários de acordo com as cores, né? E ter que rearrumar toda vez que usa uma roupa. Então, às vezes, é claro que muita gente arruma por cor, mas muitas vezes o paciente ele tira, se desalinhar ali, ele fica muito ansioso e aí tira tudo e põe tudo de novo, enfim, geralmente é bem exagerado, né? Provocar um arranhão na perna de forma proposital para deixar o corpo simétrico, porque a outra perna sofreu um arranhão acidental, enfim, muitas coisas podem acontecer, tá? Bom, importante ressaltar, o portador de toque, ele sente grande desconforto devido ao caráter egodistônico das obsessões e das compulsões, tá? Então, isso é muito importante que a gente consiga diferenciar, tá? O toque, ele é egodistônico, ele causa desconforto, ele causa muito mal-estar. E apesar da temática, né, ser muito parecida, em algumas questões ali, a gente tem muitas vezes ali, transita numa temática muito similar, né, a gente não pode confundir com transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, tá? Que embora tenha aí realmente essas temáticas, né, de preocupação e obsessão, não é caracterizada de forma tão marcante por sentimentos de ansiedade, desconforto, nem incômodo, tá? Gerado por pensamentos, né? Já que o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo é um transtorno egocintônico, tá certo? Então, temos que fazer a distinção. Um é marcado muito forte, né? Por uma ansiedade de desconforto, ele é egocistônico, que é o toque, e o transtorno de personalidade, ele é uma forma de funcionamento. A pessoa, ela funciona assim, tá? Então, é egocintônico. E por último, os pensamentos obsessivos inaceitáveis com conteúdo sexual, religioso, blasfemo ou violento, né? E que também são muito ligados à escrupulosidade, tá? Esse tipo de pensamento obsessivo geralmente está associado a rituais mentais encobertos, muitas vezes com o objetivo de neutralizar os pensamentos. Então, assim, nessa categoria vão entrar obsessões sexuais, né, que são os pensamentos associados a conteúdos sexuais de natureza bem perturbadora, obsessões religiosas, tá, que são pensamentos intrusivos com conteúdo religioso, blasfemo, imoral, pecaminoso, e obsessões de conteúdo violento, tá, em que o paciente tem ali imagens muito intensas de conteúdo agressivo, né? Por exemplo, cenas de crime, se imaginar esfaqueando uma pessoa,
batendo com o carro, enfim, né? E que gera, assim, uma preocupação excessiva e exagerada e medo de causar danos, matar ou ferir, né? Voluntariamente por impulso. Então, a pessoa começa a acreditar que ela pode realmente fazer o que ela está pensando, tá? E aí é muito importante a gente observar como componente nesse tipo de obsessão um fenômeno chamado fusão pensamento-ação, tá? Que se refere à tentativa, à tendência, desculpa, a superestimar o significado e as consequências dos pensamentos obsessivos. Então, a fusão pensamento-ação é quando o paciente ele não desvincula o pensamento da ação, tá? Ou seja, ele acredita que simplesmente pensar sobre uma ação é equivalente a realizá-la, tá? Ou que pensar, por exemplo, que alguma coisa, que ela está fazendo alguma coisa imoral, tem o mesmo valor do que fazer. Então, pensar tem realmente o mesmo valor moral do que agir. Por exemplo, se eu penso em cometer um crime, eu sou moralmente errada, sou uma pessoa de mau caráter, né? Porque eu pensei nisso, mas eu não cometi o crime, mas eu pensei. Então, isso chama-se fusão pensamento-ação de moralidade, tá? Então, assim, se imaginar cometendo um ato agressivo, né? É tão culposo quanto realmente agredir alguém, para dar um exemplo aí, né? E além disso, também existe o pensamento, fusão e ação de probabilidade, que é acreditar que pensar sobre um tema, um evento indesejado, torna mais provável que o evento aconteça. Então, fique muito ligado, porque pacientes com TOC, principalmente esses com obsessões sexuais, de conteúdo religioso, no geral, todo paciente com TOC ele apresenta, né, o pensamento, fusão do pensamento ação, mas a gente observa bastante nesse tipo de paciente, assim, com esse tipo de obsessão, tá? Obsessões sexuais são pensamentos sexuais indesejados, né? Geralmente envolvendo crianças, animais, figuras religiosas. Também tem muitas vezes violência, também tem temática homossexual, tudo isso, tá? É muito importante que, ao conceituar obsessões sexuais, tá, a gente entenda que essas obsessões elas são desagradáveis e causam grande desconforto e sentimento de angústia, tá? Repulsa, vergonha. Então, os indivíduos que têm esse tipo de obsessão, eles julgam conteúdo, tá, como imorais, repugnantes. Em hipótese alguma, essas obsessões sexuais podem ser confundidas com fantasias sexuais, tá? Que são relacionadas a desejo e prazer. Então, assim como os outros tipos de portadores de outros subtipos de toque, eles também realizam compulsões, né? Que podem ser rituais abertos, encobertos, né? Enfim, comportamentos evitativos, tudo isso, né? E muitas vezes também rituais de lavagem com o intuito de se limpar da culpa, né? Então, por exemplo, né? Uma mulher heterossexual que imagina beijar a garçonete do restaurante em que ela está almoçando, né? Isso gera nela sentimentos de repulsa, culpa, dúvida, né? Ela começa a se engajar em alguns comportamentos. Por exemplo, tentar suprimir o pensamento, né? Neutralizar, criar voluntariamente na cabeça a imagem de beijar um namorado para neutralizar o pensamento anterior, né? Criando um ritual mental encoberto ali, ela fica ali criando uma historinha na cabeça dela certinha, que geralmente é repetida. Ir ao banheiro e lavar a boca, então também pode ser um ritual aberto, né? E também não ir mais nesse restaurante, né? Gerando uma evitação aí. Obsessões religiosas também envolvem pensamentos religiosos blasfemos, né, com uma preocupação injustificada por cometer um pecado, tem componente de culpa, escrupulosidade muito forte, né? E as mais comuns incluem dúvidas de cometer heresia, pecados, imagens pecaminosas, dúvidas de que alguém não seja fiel, moral, enfim, receio de não ter executado uma oração corretamente, temores relacionados à condenação, punição de Deus, enfim, tudo isso, tá? Como assim, geralmente a gente observa em pacientes portadores de toque, existe um aumento da ansiedade muito grande, né? E, claro, rituais, né?
Mas é muito interessante que esses pacientes relatam também o objetivo dos rituais também, nesse caso, além de aliviar a ansiedade, alguns deles falam que também querem evitar a punição divina, enfim, que não querem ser punidos. Então, dando 2 exemplos aqui, né? Um deles é, por exemplo, o paciente vai na igreja, esse paciente tem obsessões religiosas, e durante uma oração, ele passa a ter pensamentos intrusivos, né? E aí ele acha que ele não rezou direito, que rezou sem intenção, ele passa a querer suprimir os pensamentos que aparecem na cabeça dele no momento que ele está rezando. Então, ele passa a rezar repetidas vezes, né? Com atenção devida. São pacientes também, geralmente, como todo paciente de toque, muito perfeccionistas, né? Um componente forte aí. Dando ênfase às palavras pronunciadas, até ele sentir que a oração foi feita com intenção e corretamente, tá? Um outro exemplo também é um paciente que teve aí uma intrusão, um pensamento intrusivo, né? Uma obsessão, né? De uma cena de sexo entre anjos, entre santos, anjos, né? E ele acabar tentando suprimir o pensamento. Que, né, a gente já sabe pelo efeito urso branco que vai voltar muito mais vezes, né? E aí, consequentemente, ele passa a evitar entrar em igrejas para não ver imagens de santos, né? E não ter essa obsessão. Então, tudo isso aí acontece. Então, a gente vai ver aí rituais mentais, vai ver rituais abertos também, enfim, tudo. Evitação, como sempre aí, tudo isso está como componente aí. Obsessões de conteúdo violento, tá? Indivíduos com obsessões de conteúdo violento normalmente não têm histórico de agressão ou de impulsividade, a maioria das vezes, tá? Muitas vezes, a emergência de uma obsessão desse tipo não está ligada, né, a alguma situação hostil. Então, muitas vezes o paciente não está no meio de uma briga, até pode acontecer, mas muitas vezes não acontece no meio de uma situação estressante, ou de briga, ou de conflito, tá? Por exemplo, uma paciente que pensou em cortar o pescoço da sua mãe, né, teve uma intrusão aí, teve um pensamento, né, de se viu uma imagem que estava cortando o pescoço da sua mãe, mesmo sem estar brigando com ela, ou ter nenhum tipo de sentimento ruim em relação à mãe, né? Mas sim durante a ação de estar descascando uma laranja com uma faca pontiaguda, né, pequena e pontiaguda, enquanto as duas estavam ali conversando, batendo papo, até rindo juntas, né? Então, assim, esses indivíduos, eles geralmente acreditam que ter tal tipo de pensamento significa que, bom, pode acontecer, tá? Então, vamos lá, fusão, pensamento, ação. Então, eles acabam achando que tem uma probabilidade de executar um ato violento pelo fato de eles terem essas intrusões. Então, muitas vezes, os indivíduos com obsessões de conteúdo violento, eles criam um mecanismo de evitação, né? Medidas de segurança, tentativas de suprimir o pensamento, né? Sempre checagem, verificação, enfim, por exemplo, não manuseiam objetos pontiagudos, escondem as facas da casa, pedem para alguém tomar conta deles, porque eles podem fazer alguma coisa de ruim, tem medo de acordar à noite e matar alguém, enfim, várias coisas geralmente podem acontecer ali, né? Então, ficam checando para ver se a faca não está suja de sangue, enfim, tá? Então, consequentemente, aí também se cria uma série de rituais aí, tá? Com o objetivo mesmo de certificar também que esses eventos não vão acontecer. Então, eles têm muito medo também que possa acontecer, tá? Aumentando a ansiedade e perpetuando os sintomas aí. Bom, cada um, né, é único no mundo. E nisso, todo mundo é igual. Então, eu acabei de te apresentar o universo dos subtipos de TOC, com todas as suas características e peculiaridades. Eu espero que essa aula tenha sido extremamente proveitosa para você, que você tenha gostado, né? Bom, podemos continuar essa discussão aí. Estou deixando o meu contato do LinkedIn, tá? Que é uma rede que eu uso bastante, também estou no ResearchGate, mas eu respondo muito pelo LinkedIn. É só procurar Camila Martini Costa. E caso você deseje receber a bibliografia com a lista dos artigos utilizados nessa apresentação, eu posso te enviar. Só mandar um recado para mim. Mas lembrando que eu não envio os artigos em si, tá? E sim a lista dos títulos. Então é isso. Até a próxima.